Boa noite, queridos, tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Deixa eu me ajeitar aqui com essa tecnologia aqui. Quem estava aqui pela manhã, levanta a mão. Lembra do nosso combinado? Deus é bom. O tempo todo. Coisa linda, viu? Nós ensaiamos isso. Vamos de novo? Deus é bom. O tempo todo. Deus é bom. Gente, hoje eu gostaria de trazer uma mensagem falando sobre a injusta graça de Deus. Esse teatro explanou um pouco sobre esse detalhe. Eu fiz questão de frisar injusta porque é injusta aos nossos olhares. É injusta a nossa maneira de enxergar a Bíblia. É injusta muitas vezes a nossa maneira, de enxergar a vida. Mas para Deus, a justiça é diferente da maneira como nós vemos a justiça. E para falar sobre graça, a gente precisa falar sobre o maior inimigo da graça. E o maior inimigo da graça chama-se religião. A religião ela veio para distorcer tudo que existe a respeito da graça. Tem um autor que fala que religião é um sistema de crenças e práticas que se referem a seres superiores com quem os quais desenvolvemos, com quem ou com os quais desenvolvemos uma relação de benefícios. É mais ou menos assim, nós estamos aqui, o ser superior aqui, e aqui a gente pode colocar ele como Deus, como Maomé, como Buda, como todos os santos, podemos colocar Hare Krishna, o chá do Santo Daime, tudo que você imaginar está aqui. E o que acontece na religião? Na religião acontece uma troca de favores. Uma troca onde eu faço algo para que esse ser me abençoe, ou eu faço algo para que esse ser não me puna, ou eu faço algo para ganhar alguma coisa. E a gente acha que isso não acontece no meio das nossas igrejas, mas, por exemplo, quando você faz aquela corrente de 30 dias para você ficar mais rico, o que você está fazendo é isso, uma troca. Você dá 30 dias de culto para Deus te dar algo. Ou quando você cumpre uma penitência de caminhar 300 quilômetros a pé, em troca de um favor, ou em troca de uma bênção, ou como agradecimento, na verdade você está fazendo algo para que esse ser superior te abençoe, ou fazendo algo para agradecer esse ser superior. E é isso que todas as religiões dizem. Tanto a religião, quando diz religião, tanto a cristã, tanto quanto a religião muçulmana, quanto a religião budista, elas são tratadas acerca de uma troca, aonde o ser humano se coloca no sentido de fazer algo para receber algo. E é por isso que a religião é o maior inimigo da graça. Porque a graça, ela não diz isso. A graça de Deus, ela não trata dessa maneira. Foi como nós vimos no teatro. O que havia feito mais coisas erradas foi pesado na balança, e logo não ele, foi pesado Cristo, porque é assim que a graça faz. Mas a religião não permite que Cristo viva e leve todas as qualidades da nossa vida. Porque a religião diz que é nós que somos merecedores de algo. E a religião, essa lógica desse sistema, ela implica na perpetuação de 3 coisas. Primeiro, da culpa. Porque o ser humano, por ter culpa, acaba fazendo algo para uma divindade superior para que aquela culpa seja amenizada. Como nós vimos aqui. Às vezes a pessoa faz algo de errado, ela quer fazer algo de bom para alguém para amenizar aquela culpa. Outra coisa que perpetua é o medo. Muitas pessoas, e eu me incluo nisso, eu posso dizer que eu fui entender o Evangelho de verdade, não que eu não era cristão, mas que o Evangelho de fato
mudou a minha maneira de pensar em relação ao outro, em relação ao mundo, quando eu estava mais ou menos com uns 20 anos, que eu comecei a entender a graça, que foi quando eu fiz minha tese na faculdade de teologia, aonde eu falei e estudei muito sobre a graça, porque eu vivia sob um medo. Eu achava que eu poderia ir para o inferno a todo momento e eu tinha que ficar fazendo coisas, fazendo regras, cumprindo regras, fazendo determinadas situações. E eu recebo vários jovens na minha no meu gabinete hoje que diz que se não ler a Bíblia um dia, parece que vai ser fuzilado por Deus, que Deus vai mandar um raio do céu, vai bater o carro, vai fazer alguma coisa. Porque, de certa forma, algumas igrejas vendem um evangelho que para você seguir a Cristo você precisa ter medo. Algumas igrejas dizem que nós temos que ter medo de Deus, não de uma maneira clara, mas de uma maneira implícita. Elas vendem e oferecem um Deus que se você não andar na linha, você vai ser castigado. E por muito tempo eu vivi assim. Por muito tempo eu vivi com medo de ir para o inferno. E tem muita gente que vem para a igreja, não porque entendeu o evangelho, porque tem medo de ir para o inferno. Ou porque vem para aliviar as culpas. Eu tinha um amigo, bastante amigo meu, até hoje nós conversamos e ele chegou para mim uma semana, ele falou: Marcão, domingo eu tenho que ir na missa, já faz umas 3 meses que eu não vou, cara, eu preciso ir numa missa para dar uma esvaziada, para dar uma... Eu falei: rapaz, você tem que ir em outro lugar para fazer isso, não na missa, porque a missa não é lugar de ser, né? Como se houvesse um passe de mágica. E tem gente que vem para cá também achando que vem para cá para ser esvaziado. Não, irmãos. Aqui não existe nenhum ritual mágico, na missa não existe nenhum ritual mágico, em religião nenhuma existe algum ritual mágico onde você chega e de certa forma um passe de mágica acontece e você sai de lá vazio. Na verdade o que você está fazendo é tentando aliviar a sua culpa, aliviar o seu medo. Outra coisa que a religião faz, e essa lógica implica na perpetuação da ganância. Tem gente que vem aqui entregar o dízimo, não porque ele é grato a Deus, mas porque ele está pensando no carro que ele vai trocar o mês que vem. Se eu der mais, o carro é melhor. Se eu der menos, o carro é ruim. Voltando para o medo, tem gente que abençoa e dá o dízimo com medo do devorador destruir a vida dele. E nós não vemos implicações na Bíblia para isso, mas isso é pregado através da religião. E algumas leis, recentemente não, uns 10 anos atrás, lançou um livro chamado O Segredo. Quem que leu O Segredo? Algumas pessoas leram, né? Qual que é a lógica do segredo? A lógica do segredo é a lógica do mundo, do toma lá da cá. Se você fizer algo, você vai colher aquilo. É lógico que existe a lei da semeadura, mas se essa lei do segredo fosse ser aplicada em tudo na nossa vida, o que nós merecíamos, queridos, era o fogo do inferno, porque nós somos pecadores. Só que quando chega na hora do fogo do inferno, a gente não quer, a gente só quer a parte boa. Então, esse sistema da religião, ele faz isso com a gente. Pastor Glênio Paranaguá, o pastor da PIB de Londrina, tem uma frase que ele diz assim: a religião é como uma droga, ela escraviza, mas não satisfaz. É um vício que reprime a fúria do pecado, porém não traz libertação. As pessoas ficam dopadas pela sua toxina e viciadas com a conduta fingida que burla o raciocínio com as aparências. A religião te leva a mudar-se por fora, mas não é uma mudança que parte do coração de dentro para fora. Mateus capítulo 23, se eu não me engano, Jesus se encontra com os fariseus e ele chama os fariseus de sepulcro caiado. Ele fala que os fariseus são como copos sujos, que lavam por fora, mas o interior continua sujo. De que adianta a gente pegar um copo que está limpo por fora, mas sujo por dentro, se o líquido vai dentro do copo? E o que a religião faz é isso. E as pessoas muitas vezes estão em busca de algo para acalmar a sua alma,
Platão já dizia que o homem busca uma resposta da vida, o homem busca uma resposta da existência, nós buscamos isso. E essa resposta é Deus. E tem muita gente vendendo Deus na religião. Tem muita gente oferecendo essa divindade, várias divindades na religião, através da religião, inclusive na religião evangélica, inclusive na religião cristã. E o que a gente vê são pessoas totalmente destruídas, que chega um momento em que a religião e esse sistema, ele se torna uma doença. Muitas pessoas feridas. Eu tenho pessoas na minha família que certa vez, irmãos, passando dificuldade, ruim de financeiro, e de pegar o salário todinho e levar para a igreja porque o pastor disse que tinha que dar para ser abençoado, porque se você estava passando dificuldade financeira, você estava em pecado e o devorador estava destruindo sua vida. E ele levou todinho o salário dele e colocou. Sabe por que ele levou? Ele não levou simplesmente porque ele entendeu que ele deveria doar. Ele levou porque ele queria sair e tirar esse demônio que destruía a vida dele. Esse demônio devorador que corroía a vida dele. Ele levou por medo, por culpa, por ganância. E é isso que a religião faz. Mas a graça veio para destruir esse sistema, e é por isso que ela foi rejeitada por muita gente, e é por isso que ela é rejeitada por muitos de nós, porque a gente não consegue aceitar, como a gente vê na história do filho pródigo, um filho que chega para o pai e fala: pai, me dá a minha parte do dinheiro que eu vou embora. E ele vai ao mundo, gasta tudo. Se fosse nos dias de hoje, seria orgias, festas, carros, tudo do bom e do melhor, e de repente ele volta para casa e o pai acolhe aquele filho de novo. E o filho mais velho olha para o pai e fala: esse meu irmão aí gastou todo o seu dinheiro e ele ainda volta e você dá as coisas para ele. Isso não é justo. E nós, como seres humanos, temos a dificuldade de entender o que é justo aos olhos de Deus, porque a gente acha que quem mata não merece perdão. A gente acha que quem tem dificuldades de roubo ou qualquer outro problema não merece perdão. A gente qualifica alguns pecados onde a gente acha que Cristo pode perdoar, mas já outros, esses daqui não. É isso que a religião faz. A religião, ela cataloga os tipos de pecado onde a gente, os pecados de sexo, sexuais na igreja são pecados abomináveis. Mas o pecado da fofoca e da língua preta, esse passa. Sendo que a Bíblia diz que é o oposto. Não que os pecados sexuais não são importantes, mas Jesus, quando ele encontra mulheres adúlteras, homens adúlteros, mulheres que tinham 5, 6 maridos, em todos os casos ele a perdoou, ele a deixou ir. Mas a Bíblia diz que Deus abomina aqueles que buscam fazer dissensão com a língua, confusão. E por que a religião inverte isso? Porque a religião é uma armadilha. A religião é uma armadilha para nos levar a um falso Deus. E muitas vezes estamos vivendo dentro da igreja há 10, 20, 30, 40 anos sendo religiosos. E é muito fácil você encontrar um religioso e ver se ele é religioso. O religioso gosta de falar dos atos dele. O religioso gosta de falar que fez isso, que comprou isso, que deu isso, que discipulou não sei quem, que fez isso, que fez aquilo. E geralmente o diálogo deles não foge do diálogo dos fariseus. Os fariseus, eles tinham uma missão que era provar e atestar quem era o Messias. Eles faziam e fizeram tudo o que fazem, inclusive até hoje, por amor a Deus, por amor à igreja. E os religiosos são assim. Eles falam e dizem que estão fazendo isso por amor à igreja. Mas só se for a essa igreja de parede aqui, tijolos, que vai ficar aqui, não por pessoas. A graça de Deus não se diz relação a coisas, mas sim a pessoas.
Mas o que é a graça de Deus então? O que é essa graça que vem para destruir esse sistema? A primeira coisa que eu gostaria de falar é que a graça é um favor imerecido. A gente não merece a graça. Porque se a gente merecesse a graça, seria meritocracia e não graça. E nós temos uma cultura meritocrata que entra dentro da nossa igreja, entra inclusive dentro da nossa teologia, a ponto de que a gente acha que fazendo algo nós somos mais merecedores do que não fazendo. Eu, por exemplo, buscava ser uma pessoa certa, buscava ser um menino certo, e eu ficava indignado com homens e mulheres que saíam de dentro da igreja, que saía ficando com todo mundo. Isso para mim era uma abominação, porque eu era religioso, porque eu queria que o meu compromisso com Deus premiasse a mim mesmo, no sentido daí que eu me colocava num patamar mais alto do que as outras pessoas, porque eu olhava elas de cima para baixo. Eu falava, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço acolá. E você faz. E é isso que a religião faz. Só que a graça, ela é um favor que a gente não merece, justamente para ninguém levar a glória. Philip Yancey vai dizer que a graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E a graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Olha que interessante. Não há nada que você faça na vida, para alguma pessoa, que faça Deus olhar lá para o céu e falar assim, poxa, eu acho que eu vou amar mais essa pessoa. Quem é pai aqui, mãe, já sabe disso. Quem é pai de 2 talvez sabe mais, né? Eu sou pai de 1 só. Mas não existe um filho preferido, existem situações diferentes. E é assim com Deus. E eu, como pai, não há nada que a Alice faça para mim que me faça amar menos, porque eu simplesmente amo, eu decidi amar, e com Deus não é diferente. E nós, sendo pecadores, conseguimos amar nossos filhos, apesar de ter alguns pais que infelizmente vão por outros caminhos, mas essa é a regra da vida. Deus faz isso conosco. E Ele nos ama, independente daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E como nós vimos aqui, as pessoas querem justificar a sua ida ao céu, a sua salvação, pelos bons atos. Como se isso pudesse ser comprado por algo que faz. Pela graça ser isso daí, um favor imerecido, a graça não soma débitos. E a graça não soma créditos. O filho mais novo, quando sai de casa, gasta tudo, ele volta para o pai e fala, pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não posso ser digno de ser chamado seu filho, então faça-me como um de seus empregados. O pai levanta o filho e fala, não, você é meu filho, você não vai ser empregado. Você não tem débitos. O que passou, passou, está perdoado. Você veio, se arrependeu, não existe débito. E aí o filho mais velho vem e fala, poxa, eu fiquei aqui trabalhando para você todo esse tempo, esse seu filho pegou o dinheiro, gastou tudo. E agora ele volta e você dá tudo para ele. O pai abraça esse filho mais velho e fala, entenda uma coisa, não existe crédito. O fato de você ter feito muito para mim, não significa que eu tenho que dar mais nada para você. Não significa que eu tenho que dar a mais para você. E a graça é isso, não é a soma de débito e crédito para ver se no final você tem um balanço. E muitas vezes nós cristãos vivemos nessa zona de graça, de evangelho, onde a gente soma aqui, perde lá, daí a gente compensa aqui, como se Deus fosse um jogo de equação, aonde o que importa é o resultado final, e a gente sempre quer ficar no resultado positivo com Deus. A gente sempre quer ficar positivo com Deus, porque a coisa aperta, a gente olha e fala, pô Deus, mas eu ajudei aquele camarada lá, né? Você vai me deixar passar dificuldade? E isso vai se tornando parte da gente e a gente nem vê, queridos. A gente começa a viver um evangelho de culpa, de dor, de peso. Eu recebo, como eu falei, já conversei com mais ou menos
aqui desde que eu cheguei, muitos jovens e também pessoas mais velhas, mais maduras, aonde estão carregando o peso da religião, achando que estão servindo a Deus. São de certo pessoas que entregaram o coração para Jesus, mas ainda não entenderam que a graça livra a gente de todo esse peso. Deus não se relaciona conosco por causa das nossas virtudes, Ele não deixa de se relacionar conosco por causa dos nossos débitos. Não são os nossos débitos e os nossos créditos que mensurarão o nosso relacionamento com Deus. Não é o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. A segunda coisa, a graça é de graça, mas custou caro. Se existe uma religião que tenta anular a graça, por outro lado, existe uma pregação do Evangelho que diz que a graça, depois que a graça te alcançou, tudo pode acontecer. Ah, você está salvo mesmo, viva do jeito que você quiser. Às vezes a gente tem comida aqui e o pessoal não precisa pagar no culto dos jovens, eles falam, é de graça? Eu falo, não é de graça. Mas eu tenho que pagar? Não, você não tem que pagar. Não, então é de graça. Não, não é de graça. Alguém pagou, nada é de graça na vida. Alguém teve que pagar para você comer de graça, não foi você. Então é de graça? Não, não é de graça. Custou para alguém. Alguém teve que tirar do bolso para dar. Seja a juventude, seja o patrocinador, seja um irmão que abençoou, alguém deu. Você come de graça. E o significado da graça para a gente é isso. A graça custou caro, irmãos. Gálatas 3,13 disse que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Para que a graça chegasse a nós, Cristo teve que ser pendurado num madeiro e ser visto como maldito em nosso lugar. Era para nós estarmos lá, então ela custou caro, ela custou um sangue. Existe um filme, não sei se vocês já assistiram, provavelmente não, chama O Menino e o Trem. Vocês já viram esse vídeo? Quem quiser procurar no YouTube é bem legal, é um filme de mais ou menos 50 minutos. Eu vou contar o filme, mas se você quiser assistir mesmo assim depois, vale a pena. A história do filme é um pai que ele trabalha numa central de trem, onde ele era responsável por içar uma ponte e descer uma ponte. E o filho dele sempre estava brincando ali. E aparece esse trem em outra estação, embarcando pessoas. E aquele filho brincando com aquele pai nessa outra estação, onde existe uma ponte. E esse trem começa a se deslocar, irmãos, e começa a mostrar a vida dessas pessoas dentro do trem. Existe uma mulher que está usando droga, existe um casal que está, se eu não me engano, adulterando, viajando de trem, são casados. Existem pessoas ali que estão com a vida destruída financeiramente, ou seja, tudo que existe de ruim estava dentro desse trem. Assim como está dentro dessa igreja hoje. Porque aqui existe todo tipo de pecado, que inclusive só você sabe o seu e só eu sei o meu. Mas eles estão aqui. Esse é o grande trem. E o filme conta que aquele trem começa a seguir, mas ele se antecipa ao seu tempo. E o menino vê a fumaça do trem subindo, e ele olha para o pai, e o pai não está na cabine. E ele se desespera, porque todos naquele trem vão morrer. Todos naquele trem vão morrer, porque o trem vai chegar e não vai conseguir passar. Era numa ponte, se o trem batesse, iria cair no penhasco. E aquele menino tenta ajudar o pai. Só que na hora que ele vai numa outra plataforma para tentar puxar uma alavanca, ele cai lá dentro. E o pai lá de cima vê a fumaça nessa hora e vê o menino caindo dentro da plataforma. E o pai ali tem uma difícil decisão. Se ele desce a plataforma, o menino morre esmagado. Se ele não desce, o trem bate, descarrila e cai num penhasco. Todos morrem. Você já sabe o que o pai fez, né? Pois é.
aquele trem aonde só tinha gente ruim, assim como nós, embora a gente ache que às vezes nós somos bonzinhos, porque a gente ajuda um aqui e outro ali, seguiu o seu curso. E aquele pai perdeu o filho esmagado. A história do Evangelho não é diferente. Cristo foi esmagado na cruz em nosso favor, para que o nosso trem continuasse caminhando. E como eu falei, se existe um evangelho mentiroso, religioso, que diz que nós temos que barganhar com Deus, existe também um evangelho que fala que a gente deve viver agora de qualquer jeito, despretensiosamente. E essa é a grande mentira. E o terceiro ponto é que a graça nos leva a uma nova maneira de viver. É impossível quem entende a graça, quem entende que Deus mandou o seu filho para morrer no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, continuar tendo uma vida de acusação com o outro. Continuar tendo uma vida onde você se coloca no lugar, você não se coloca no lugar do outro no momento de dificuldade. Ou continuar apontando os dedos para o pecado do outro, para a dificuldade do outro, como se nós, por algum motivo, fôssemos melhores do que o outro. Talvez por estar na igreja desde quando nascemos. Ou talvez por acharmos que conhecemos a Bíblia o suficiente. A graça, ela nos leva a viver de uma maneira transformada. Quando somos alcançados pela graça, nossas atitudes, nossa maneira de pensar e toda a nossa vida, ela tem que ser transformada. Não existe mais uma continuidade de vida. A nossa boca tem que parar de falar palavra torpe, parar de falar palavras de dúbio sentido. A nossa mente tem que estar focada sempre no outro. Me preocupa a era que nós vivemos no nosso país. Me preocupa alguns tipos de abordagem onde a gente acha que determinados crimes ou determinadas situações devem ser punidas com pena de morte. Inclusive cristão pregando isso. Os nossos crimes aqui devem sim ser pagos aqui nessa terra, de acordo com a lei da terra. Mas nós temos que ser a favor da vida e não da morte. Em nenhum momento Cristo foi a favor da morte. E a graça é mais ou menos isso que acontece. Quando aquela mulher foi pega em adultério, que os homens queriam apedrejá-la, Jesus vem e pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela fala: Senhor, eles foram embora. Jesus fala: mulher, eu não te condeno. O que ele diz aí? Vai e não peques mais. E é isso que a graça faz: vai e não peques mais. A história de Zaqueu é um belo entendimento do que é a graça. Jesus está andando por aquela cidade, Zaqueu sobe numa árvore, e de repente Jesus olha para aquele homem que toda a sociedade não aceitava. Aquele homem perante a sociedade era um homem corrupto, era um desses homens que a gente vê pela televisão e muitas vezes odeia. É um desses homens que a gente olha e fala: esse homem não merece o perdão de nada, porque ele está nos roubando. Seria um desses nossos políticos de hoje, nada diferente. E Jesus simplesmente chega e fala: ô Zaqueu, eu quero comer na sua casa hoje. Desce da árvore. Zaqueu logo fala: poxa, ele vai na minha casa. É isso que a graça faz. Talvez se fosse Jesus, fosse religioso, ele ia chegar e falar: ó Zaqueu, você precisa mudar de vida. Você precisa parar de fazer isso, porque é isso que a religião fala. O camarada está torto, destruído, e a religião chega para ele e fala: você quer seguir a Jesus? Então larga seu vício, para com isso, para com aquilo. A religião quer transformar o cara de fora para dentro, quando é Cristo que transforma a gente de dentro para fora na caminhada cristã. A palavra de Deus diz que nós devemos ir a Cristo como nós estamos. E Jesus chama Zaqueu e fala: Zaqueu, eu vou na sua casa hoje.
E o milagre da graça acontece na casa de Zaqueu. Não existe nenhum relato bíblico de que Jesus pregou para Zaqueu. Não existe nenhum relato bíblico de que Jesus tenha dado algum sermão em Zaqueu. Simplesmente o ato de ter sido aceito pelo Senhor e Salvador fez com que Zaqueu olhasse para todos que estavam ali e falasse: olha, é o seguinte, eu entendi esse negócio que vocês estão pregando por aí, agora eu entendi. E por isso, tudo que eu roubei eu vou devolver. E mais, 2 vezes mais. Essa é a graça. E a graça nos leva a agir dessa forma. Nós mudamos a nossa mentalidade. Zaqueu teve a sua mentalidade transformada. Nós vimos hoje no vídeo daquele rapaz, né? Que ele diz que vitória não é quando a gente vence, vitória é quando nós temos o coração transformado diante da luta e da tribulação. Vitória não é quando a gente fica em pé, quando a gente cai. Vitória é quando a gente pode enxergar que Cristo moveu e transformou o nosso coração durante aquela caminhada. E a graça faz isso, o evangelho verdadeiro faz isso. O evangelho nos leva a mostrar e olhar para o outro de uma maneira diferente. E foi isso que o pastor pregou domingo passado. E uma grande pergunta que foi feita aqui pelo pastor Flávio também: se hoje caísse um míssil aqui e destruísse essa igreja batista, a cidade sentiria falta dessa igreja? As pessoas sentiriam falta dessa igreja? Ou não faria diferença a ninguém? Se a resposta é, nós não seríamos notados, algo está errado, irmãos. Nós não estamos vivendo a graça de Cristo para as pessoas que estão lá fora. Estamos vindo aqui, fazendo e prestando nosso culto a Deus, mas quando chegamos lá fora, não executamos o que Cristo nos faz e o que Cristo nos diz para fazer lá fora, que é alcançar pessoas, alcançar o mundo. Jeremias 31:33 diz assim: mas isso deve ser a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sabe o que é isso? Naquele tempo o povo tinha que seguir a lei. E tem gente que fala que a graça, a lei foi abolida, mas não é bem isso. A lei agora não é de fora para dentro, a lei está dentro do coração. E quem não tem a lei dentro do coração não entendeu a graça. A lei mais do que nunca já foi cumprida por Cristo, mas agora é cumprida não por regra, não por ordenança, não por obrigação. A lei é cumprida porque a gente entendeu que Deus deu o Filho dele para morrer pela gente. Nós temos que ter essa lei impressa no nosso coração. E esta é a experiência que nós somos conduzidos à medida que vamos nos tornando conscientes da graça de Deus. Sofremos com aqueles que sofrem, mas também nos alegramos com os que estão felizes. Amamos com aqueles que amam, choramos com aqueles que choram e lutamos com aqueles que lutam. Partilhamos os seus sentimentos porque, tal como nós, também eles são pessoas com sentimentos, e mais, são pessoas merecedoras não, necessitadas da graça de Deus. A graça não é por mérito, irmãos. A graça não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer, a graça é um presente. Se eu não me engano, Philip Yancey vai dizer que uma pessoa que sai do mercado com 2 pacotes não tem mão para receber um presente. Porque ele já está com a mão cheia. E quais são os nossos pacotes da religiosidade que nós estamos carregando toda hora? Se você vem para a igreja durante 10, 15, 20, 30 anos, ou se você tem vindo agora há pouco e você tem sentido esse peso da religiosidade, eu tenho que te dizer, Cristo não te trouxe aqui para você carregar peso. Ele já carregou o peso e deixou lá na cruz. A Bíblia fala que o fardo de Cristo é leve. O que você precisa é entregar o coração a Deus e viver essa graça de Deus na sua vida.
Você não precisa ficar com medo. Você não precisa carregar a culpa. O que você precisa é colocar o seu coração à disposição de Deus, para que a graça inunde o seu coração. E pensando nesse texto do filho pródigo, qual tem sido a nossa posição? Nós temos sido o filho mais novo ou o filho mais velho? Ambos estavam na casa do pai. E Jesus conta essa história, e ele conta 3 histórias nesses capítulos ali. E Jesus conta essas 3 histórias para os fariseus que lá estavam. É a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Nas 3 histórias, Deus deixa tudo e vai em prol daquele que está perdido. O evangelho é para o perdido, irmãos. A gente tem que buscar sim esse que ninguém quer dar crédito na sociedade, esse que ninguém quer amar, esse que ninguém quer ter ao lado. Porque é isso que a graça de Deus nos chama para fazer. E você que está vindo aqui hoje, talvez pela primeira vez, buscando um alívio para a sua alma, ou você que está na igreja faz tempo, buscando um alívio para a sua alma, o que você precisa não é mudar de religião. Porque a Bíblia diz, Jesus diz que não adianta você colocar vinho novo em odre velho, não adianta você colocar remendo novo em calça velha, porque vai estourar. Você precisa ter uma transformação da sua mente. Você precisa entender que você não precisa fazer nada para ser amado por Deus. O que você precisa é dar o seu coração a Ele. E essas mudanças vão acontecendo gradativamente na sua vida. Eu já vi pessoas que batizaram, irmãos, e tinham vício de fumar, e no outro dia pararam de fumar, mas eu vi gente que batizou e não conseguiu parar no outro dia, foi uma caminhada. Ele lutava todos os dias. E tinha irmãos que criticavam, falavam assim, como pode esse camarada crente ainda fuma? Como pode o camarada crente que ainda conta mentira? É que alguns pecados são visíveis e a gente sempre critica esses, mas os pecados escondidos, esses não tem problema. É isso que a religião diz. Então o fardo de Jesus para você é leve. Pare de buscar religião. Aceite a graça de Deus no seu coração. Aceite esse presente, é dado. Não tem meio termo, não tem aquele negócio, ó, toma, mas, não existe o mas, é só você receber, é só você ganhar. E essa graça me libertou de tal maneira, irmãos, porque eu vivia pesado. Eu vivia tendo que, poxa, se eu não orei hoje, se eu não li a Bíblia hoje, eu estou em pecado, para com isso. Tinha dia que eu não conversava com meu pai porque não dava, e nem assim ele deixava de me amar. E nem assim eu deixava de pensar nele, nem assim eu deixava de conversar com ele na minha mente, sonhando coisas com ele. A religião não é um cabresto que é colocado em cima, é um cabresto que é colocado em cima de nós, o Evangelho de Cristo não. Então eu não sei como está a sua vida. Talvez você esteja pesado, cansado de religião. E talvez você veio até aqui procurando uma nova religião, mas não é isso que Deus quer para você. Deus quer colocar vinho novo num odre novo. E para isso Ele quer te transformar de dentro para fora. E para que isso aconteça na sua vida, gradativamente, é só você aceitar esse presente que se chama graça de Deus. E a partir de então você estará seguro por essa graça. E você não vai mais precisar ficar fazendo coisas. E o interessante é que quando você entende a graça de Deus, antes você fazia as coisas por obrigação, agora as mesmas coisas que você fazia por obrigação e não gostava, agora você faz porque você simplesmente tem vontade de fazer. Porque a lei não está mais fora, está no seu coração. Ela está palpitando aqui dentro, ela está clamando de dentro para fora. Antes você ajudava o outro por obrigação, agora você olha o outro e sente compaixão, porque a lei de Deus está no seu coração.
E nós temos que deixar essa igreja ser transformada a cada dia para que nós possamos ser influência lá fora. Influência na cidade de Foz do Iguaçu, no nosso bairro, nas nossas comunidades, no nosso trabalho. Agora não conseguiremos ser influência se formos religiosos, porque sempre olharemos para o outro de cima. Sempre olharemos o outro com um olhar de superioridade, como se nós tivéssemos a verdade, de fato nós temos, mas isso faz de nós alguém melhor, não. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, gostaria que você ficasse em pé também nesse momento. E eu gostaria de orar por você. Isso aqui vai acontecer de verdade, gente, que aconteceu nesse teatro hoje. Um dia a Bíblia diz que todos irão prestar conta. E nós seremos chamados com a nossa pastinha em mãos. Se Deus tiver um telão para passar os meus pecados, eu vou ficar com vergonha. Eu confesso. Porque eles são muitos. E Deus vai chamar pelo meu nome, Maicon, apresente o que você tem. E eu espero que naquele dia, e eu vivo para isso, que eu não dê a minha pasta para Deus, porque ela vai ser pesada. Que quem esteja do meu lado ali, seja Jesus Cristo, dando a pasta dele, escrito assim, ó, está consumado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pode entrar. Eu não quero religião, eu quero vida com Deus, eu quero vida com Cristo. E talvez você ainda está vivendo religião, buscando religião. E se você entrou aqui nessa noite cansado de viver religião, eu gostaria de orar por você. Se você entrou aqui cansado de carregar um peso que é seu, mas você não precisa mais carregar porque Cristo já levou na cruz, eu gostaria de orar por você. Enquanto os irmãos estão de olhos fechados, se existe alguém aqui que nessa noite quer ser resgatado pela graça de Deus, quer ser livre da inimiga da graça que é a religião, ou que está procurando uma solução em vários lugares e ouviu essa palavra hoje, que quer ser um odre novo, porque quer receber o vinho novo, eu gostaria que você levantasse a sua mão onde você está, para que eu pudesse orar por você. Amém. Amém. Temos mais alguém? Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, eu quero te agradecer porque a sua graça nos veio de presente. Mas ela não foi de graça, ó Deus. Ela custou muito caro na cruz do Calvário. Tão caro que chegou um momento que o Senhor disse ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque está muito pesado. Eu não estou conseguindo. Mas o Senhor, ó Deus, deu forças ao seu Filho para que ele pudesse verter a vida em nosso lugar. A Bíblia diz que a dor do Senhor foi tanta, que nesse momento o Senhor desamparou ao seu Filho. Ele ficou só. Houve uma separação em nosso favor, para que nós pudéssemos estarmos hoje contigo, juntos. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Como diz a música, eu não posso comprar essa graça. Nem com dinheiro, nem com obras, com nada. Porque a sua bondade não se compra. A sua bondade é dada de graça. Eu quero te pedir em especial por essas duas pessoas, ó Pai, que levantaram suas mãos, que estão cansadas de viver religião, que estão cansadas de carregar o peso de ter que fazer as coisas por obrigação, que estão cansadas de ouvir que para conseguir
chegar perto de Ti precisam fazer coisa A, coisa B, coisa C. Que eles possam sair daqui hoje leves, ó Pai. Leves, ó Deus. Que eles possam ter um sono de justo nessa noite. Um sono onde o Senhor esteja presente, dando descanso. E quanto a nós, ó Pai, que já entendemos a Sua graça, que nós não sejamos, ó Pai, negligenciadores no nosso modo de viver. Que nós não vivamos de acordo, ó Pai, de uma graça barata,